Olá pessoal, então vamos continuar a nossa correção, a página 22 do livro de atividades. Nós estávamos falando a respeito das formas de energia e suas transformações. E na questão 9, a questão nos diz: leia atentamente o texto a seguir. Vacas e gado, em geral, são responsáveis por boa parte dos gases que causam o aquecimento global. Suas emissões, que consistem principalmente de metano, podem ser coletadas e usadas como fonte de energia. Aí vem a questão: como o gás produzido pela fermentação dos alimentos no estômago das vacas, no caso o metano, poderia ser utilizado para a geração de energia elétrica? Essa questão, então, ela vem tentar fazer a gente lembrar que o gás metano é aquele mesmo gás, por exemplo, que nós temos nos nossos botijões de gás, né? Que ao contato com o fogo, ele entra em combustão, ele queima. E por causa desse queimar, desse transformar essa energia química em energia térmica, nós temos a utilização desse gás metano, por exemplo, para a produção de energia elétrica nas termoelétricas. Então a termoelétrica ela vai fazer o quê? Ela vai pegar então um combustível, pode ser o carvão mineral, que ao entrar em contato com o fogo ele também entra em combustão, tá bom? Poderia ser um petróleo, poderia ser a própria madeira, mas no caso aqui nós podemos sim utilizar o gás metano para, através da combustão dele, esquentar a água, o vapor de água girar as turbinas de uma termoelétrica e essas turbinas, através da energia cinética, se transformar em energia elétrica, tá bom? Então, a resposta seria essa, então. O gás poderia servir de combustível para as usinas termoelétricas. Seria utilizado para esquentar a água e transformá-la em vapor, que em velocidade e alta pressão movimentaria as turbinas de geração de energia. Na questão 10, então, ela nos diz: leia com atenção o texto a seguir sobre ecopistas. Então, as ecopistas pistas de dança, tá bom? Ecológicas. Então, a gente vai entender um pouco mais. Com a pressão sobre a sua superfície, a ecopista comprime cerca de 10 milímetros. Esta pequena compressão é suficiente para ativar o gerador que transforma movimento em energia elétrica. A energia gerada pode ser utilizada para a própria iluminação da pista, recarregar aparelhos eletrônicos de pequeno porte ou armazenada em uma bateria. Quando comprimida, a pista pisca em resposta à pessoa, gerando o que chamamos de experiência energética. Um retorno visual que faz com que a pessoa que dança e quem esteja ao seu redor sinta e perceba a geração de energia. Então é algo dinâmico essa ecopista. Então a pessoa vai sentir prazer no próprio ato de dançar, porque ela vai ver resposta, né? O seu movimentar está gerando algo. Ela está produzindo algo com o seu movimentar, um efeito luminoso no caso aqui, né? E vem a questão. Agora responda as questões propostas. Letra A. Qual tipo de força é utilizada para o acionamento do gerador? Explique. No caso, uma vez que, como diz lá no início, né, há uma compressão de cerca de 10 milímetros, ou seja, a pista ela abaixa um pouco 10 milímetros, ok? E depois ela volta. Ou seja, esse abaixar, comprimir e depois voltar, nós vamos ter o quê? Uma força elástica. É a mesma força que acontece quando nós temos o elástico, né, das nossas bermudas, ou um elástico qualquer aí das nossas próprias roupas mesmo. Então, a força elástica, nós, uma vez comprimindo ou esticando, ela volta no seu estado original. Então, o tipo de força é esse. O piso, né, que tem uma quantidade de elasticidade, é comprimido
e essa compressão faz com que o gerador inicie o seu movimento. Por causa da compressão, então nós entendemos, é uma energia elástica, ok? Uma força elástica. Letra B. Qual outro tipo de gerador simples, geralmente usado em bicicletas, transforma o movimento em energia elétrica e luz instantaneamente? Não sei se vocês se recordam, mas foi dito em sala que o dínamo, ele é um pequeno gerador de eletricidade, né? Ele pode ser até equiparado à usina eólica, à usina termoelétrica. Por quê? Porque é o mesmo processo, né, de indução eletromagnética que faz com que através do movimento, haja uma produção de energia elétrica. Então, o dínamo, apesar de ser um pequeno aparelho que está ali acoplado à bicicleta, ele então vai ter um movimento, né, pelo movimento giratório do pneu, da roda da bicicleta. Esse movimento giratório vai girar também o dínamo. E esse movimento de girar o dínamo vai gerar uma pequena bobina que há dentro do dínamo e isso vai produzir energia elétrica. Assim como as turbinas nas grandes, né, termoelétricas, hidrelétricas, usinas eólicas aí. Ok? Então, letra B, o dínamo. E a letra C? A energia elétrica que chega pelas centrais de distribuição em nossas residências é armazenada antes do nosso uso? Explique. A energia elétrica que está chegando agora na nossa casa, ela não é armazenada, porque há um custo muito alto de construir ou de manter uma bateria gigante. Porque a quantidade de energia elétrica que chega nas nossas casas, na verdade na nossa cidade, né, para ser distribuída para as nossas casas, é uma quantidade de energia muito grande. Então, para que a gente pudesse armazenar isso gastaria muito dinheiro e também seria um custo muito alto para a manutenção disso, porque uma bateria, com o tempo, ela se desgasta, né? Então, a nossa energia elétrica, ela é utilizada no mesmo instante em que é gerada. Então, à medida que, uma vez nós temos, né, uma rede de distribuição elétrica interligada, à medida que a hidrelétrica, por exemplo, aqui no nosso caso, né, ela produz a energia elétrica, ao mesmo tempo ela já envia essa energia para distribuição. Aí a gente vai ter os transformadores que vão aumentar ou reduzir a voltagem, né, a tensão dessa corrente elétrica, e assim a gente vai ter a distribuição até chegar na nossa casa. Ok? E se nós não estivermos usando, se nossa cidade não estiver usando, vai para outra cidade, vai para outro transformador que vai enviar para outra cidade. Então, é por isso que é tão importante a nossa interligação, né, da distribuição de eletricidade. E do mesmo modo, se uma cidade estiver consumindo demais, isso vai afetar lá na produção de energia elétrica, porque ela não vai conseguir abastecer todas as cidades que deveria. Entende? Então, a resposta será não, viu? Nós não armazenamos a energia elétrica e a energia é utilizada no mesmo instante em que é gerada lá na usina, tá bom? Lá na usina, no caso nossa, hidrelétrica.